Bom, pessoal, agora eu vou usar aqui o Instagram direto, né? Para não perder tempo, não ter que adiar, eu vou ficar por aqui mesmo, pelo Instagram, e vamos deixar a plataforma para um outro momento, e aí eu conecto com o YouTube numa outra ocasião. Então, boa noite, Fernanda, Aleme, estou por aqui finalmente, e agora nós vamos começar para valer. A ideia é o seguinte: hoje é a terceira aula do mini curso Entre o Mágico e o Cruel, a Amazônia e o Marxismo que vem de dentro. E antes de descobrir que estava sem áudio, eu estava discorrendo sobre o que é o marxismo que vem de dentro. Ora, o marxismo que vem de dentro é uma ideia que me surgiu de leituras que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu escrevia o livro O Panóptico Verde. Boa noite, Ronaldo. Agora eu estou com áudio, né, pessoal? Então eu escrevia o Panóptico Verde quando eu li um autor chamado John Terboff, que escreveu um livro chamado Hacking for Nature. John Terboff é um biólogo conservacionista de uma corrente do conservacionismo chamada Deep Ecology, que é a ecologia profunda. Essa turma da Deep Ecology acredita que a natureza só pode estar a salvo, seus sistemas ecológicos só podem ser protegidos se elas estiverem livres dos homens. Então esse é o pressuposto. Estar livre dos homens é uma garantia de proteção da natureza. E nesse livro, Hacking for Nature, o biólogo ele faz uma análise das unidades de conservação na América Latina e aponta os limites para a proteção da natureza no nosso continente. Particularmente na Amazônia peruana, ao explorar os parques nacionais daquele país e daquela parte da Amazônia, ele vai apontar o seguinte: existe um grande perigo para essas unidades de conservação. É o perigo que vem de dentro. O perigo que vem de dentro são os caboclos, os caucheiros, os indígenas. Esses são o perigo para a natureza. Por quê? Porque para o biólogo da conservação, representante da Deep Ecology, tudo o que for humano é um perigo, é um desastre para o mundo natural. Daí a ideia de que os povos indígenas também são um perigo. Ora, essa lógica do perigo que vem de dentro, eu transpus para esse mini curso, que é a ideia de um marxismo que vem de dentro. Se o John Terboff tem razão na sua lógica conservacionista, de que os povos indígenas da Amazônia são um perigo para a própria Amazônia, então, intelectualmente, eu quero esse perigo. É melhor do que a outra alternativa, que é a destruição dos povos indígenas, dos caboclos e das diversas formas de existência sociais que nós temos na região. Daí eu assumi então que é preferível nominar os autores que dialogaram com o marxismo como o marxismo que vem de dentro. E é disso que se trata então. Quando eu falo de um marxismo que vem de dentro, eu falo de autores que a partir da Amazônia dialogaram com o marxismo e produziram brilhantes interpretações sobre o Brasil, sobre a região e sua conexão com a nação e com o mundo. Então esse é o primeiro grande sentido de um marxismo que vem de dentro. Ora, mas quem são esses autores? São múltiplos os autores que a partir do marxismo fizeram leituras sobre a Amazônia. Como é múltiplo e eu só tenho uma existência, eu priorizei no meu estudo os autores do campo da sociologia. Mas esses marxistas estão na história, estão na antropologia, estão na geografia, estão em diversos campos do conhecimento, os autores que dialogam com o marxismo. Quando eu digo marxismo também, é bom que se diga, é bom que se ressalte que é um marxismo entremeado de diálogo com outras correntes do pensamento, como é próprio do marxismo que floresceu na América Latina e particularmente no Brasil, entremeado de diálogos com outras fontes de pensamento. Por exemplo, só para ficar num pequeno exemplo aqui, vamos lembrar do Florestan Fernandes.
que amanhã faz 100 anos de Florestan Fernandes, e depois eu tenho algo para dizer sobre isso para vocês. Esse sociólogo, ele é um autor que dialogou com o marxismo, mas ele dialogou também com correntes da antropologia ligada ao funcional estruturalismo. Por exemplo, ele era um leitor muito rigoroso de Radcliffe Brown, Malinowski. Ele dialogou também com o pensamento alemão da corrente mannheimiana, era um profundo leitor de Karl Mannheim, e assim como leu Lenin, leu Trotsky, leu Marx, e ele foi entremeando a sua interpretação do Brasil e construiu sua sociologia, que ele chamava crítica e militante, nesse entremeio para a gente. A Fernanda cita alguns historiadores marxistas que vão pensar a Amazônia. Não são, como eu digo, eles não são, Fernanda, marxistas estrito sensu, né, porque não é possível isso. Mas uma obra que é seminal é aquela do José Ribamar Bessa Freire sobre a Amazônia indígena e o mundo colonial. É um pequeno libreto, mas que a Marilene Correia reconhece como sendo esta obra de José Ribamar Bessa Freire, mais um outro livro também que vai beber nessa fonte, que é o do Márcio Souza, A Expressão Amazonense. Esses dois textos, eles vão fazer uma ruptura no pensamento sobre a Amazônia a partir da Amazônia. Por quê? Porque até esta obra do Ribamar Bessa Freire e do Márcio Souza, nós tínhamos leituras no campo da história que o Márcio Souza vai chamar de uma história oficial e oficializante. E esses dois momentos do pensamento, tanto esse trabalho do Ribamar Bessa Freire sobre a Amazônia colonial e a questão indígena, e a Expressão Amazonense do Márcio Souza, essas duas obras vão promover uma ruptura, vejam, né? Um do campo das ciências sociais e outro da história, que vai mudar a nossa interpretação sobre a Amazônia. É final dos anos 70 quando eles escrevem esses livros, e o que vem depois vem inspirado por essa onda que eles inauguraram. Pois bem, então é disso que se trata, desses marxismos que são múltiplos. E aí nós vamos encontrar nesse campo então em que eu tive que me debruçar e ir recortando, e vejam, recortar foi horrível, dizer, não, isso aqui eu não posso estudar agora. Por exemplo, eu tenho maior vontade, eu estou sempre estimulando, desafiando as pessoas a estudarem o que Nelson Werneck Sodré escreveu sobre a Amazônia, explorar os escritos do Caio Prado Júnior, os escritos de Euclides da Cunha. Eu tenho um texto que ainda não publiquei, eu preciso me debruçar um pouco melhor sobre ele. Foi um texto que eu produzi de uma disciplina que eu assisti do Ricardo Antunes, que é um diálogo que eu consegui estabelecer entre Euclides da Cunha e o livro 2 do Capital, em que Marx vai tratar dos processos de circulação do capital. Por quê? Porque essa obra, o Capital, ela classicamente é reconhecida, inclusive o David Harvey vai apontar isso, né, que ela não tem a mesma estrutura estilística que tem o livro 1. O Capital é um livro mais, digamos, maçante, mais especializado, mais economicista. Até porque o Marx não pôde se debruçar para concluí-lo. O Engels teve que fazer a conclusão desse livro. E o que ocorre? Ocorre que ele não tem o mesmo sangue, o mesmo suor, as mesmas forças literárias que aparecem, que explodem no livro 1. O David Harvey, nos seus diversos livros sobre o Capital, ele, ao dialogar com o livro 2 de Marx, né, do Capital, livro 2, ele tenta encher de carne, de alma, de gente, isso que não aparece no livro 2. Quando eu escrevi esse texto que eu disse que não foi publicado ainda sobre o Euclides da Cunha e o livro 2 do Capital, é porque eu estava buscando também encher de carne amazônica, o livro 2. Mais na frente isso deve aparecer, né? Um dia eu publico isso. Mas enfim, o que acontece? Esses autores que eu estou trabalhando, que eu chamo de os marxistas que vêm de dentro, eles vão permitir então que a gente construa uma interpretação
que eu julgo extremamente importante para pensarmos a Amazônia nessa angulação marxista. Mas tem uma coisa interessante. Como é que esses autores que estão na Amazônia vão dialogar com os grandes mestres da formação do pensamento social brasileiro? Em que condições eles vão dialogar? Porque quando os autores que eu vou trabalhar aqui, eles saem de Manaus, de Belém, e vão na direção do sul-sudeste do Brasil, eles vão em busca de formação acadêmica. As ciências humanas, de um modo geral, estão em formação na nossa região. Então esses intelectuais têm que buscar o complemento da formação fora. Não existe programa de pós-graduação aqui ainda. Isso é início dos anos 80. E eles começam a se deslocar para o sul e o sudeste. Ora, qual a relação que se estabelece entre esses intelectuais e essas referências brasileiras que vão formá-los? É muito interessante, mas é uma disposição crítica. A Violeta Refcaleschi Loureiro, por exemplo, que é professora aposentada na Universidade Federal do Pará, que é uma das autoras que eu estudei, ela escreveu um livro chamado Miséria da Ascensão Social, Capitalismo e Pequena Produção na Amazônia. Esse livro permite a gente perceber as influências intelectuais da produção sociológica dessa linhagem marxista, mas ao mesmo tempo um diálogo crítico com ela. Esses autores vão criticar, vão mostrar os limites do que estava sendo produzido nos grandes centros de pesquisa no país sobre a nossa região. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, já nos anos 70, já tem um vasto acervo de pesquisa no campo de autores marxistas na Amazônia. Não tão vasto, mas já tem uma boa produção. Você tem José de Souza Martins pesquisando, você tem Otávio Iane, você tem Fernando Henrique Cardoso com Geraldo Miller que estão escrevendo, você tem o Sebrap, Chico de Oliveira começando a fazer, a articular a região aos seus estudos sobre a região amazônica, aos seus estudos sobre região, a ideia de sertão, enfim. Então você já tem esses nomes que são referência, você tem os estudos de Darcy Ribeiro, e de repente surgem esses autores, jovens intelectuais no início dos anos 80, que estão em formação, e eles começam a apontar limites no que está sendo produzido, e daí a importância da reflexão que vai vir com os autores desse marxismo que vem de dentro. 4 autores eu vou apresentar para vocês aqui: Violeta Refcaleschi Loureiro, da Federal do Pará, o professor Alex Fiuza de Mello, também do Pará, Marilene Correia da Silva, da Federal do Amazonas, e Renan Freitas Pinto, da Federal do Amazonas. Esse marxismo que vem de dentro, ele não é, portanto, uma experiência mimética, é uma experiência que absorve as referências teóricas, as práticas metodológicas dos seus mestres e vão reproduzi-las aqui. Por exemplo, existe um texto do professor Renan Freitas Pinto, que durante a pesquisa documental eu encontrei, e que nunca foi publicado, porque não foi a intenção dele escrever sobre isso. É um trabalho que ele produziu durante o mestrado e que ele fez sob a orientação do José Vicente Tavares dos Santos, que foi, por sua vez, José Vicente Tavares dos Santos, orientando no doutorado de José de Souza Martins. E o Renan vai ser orientado por José Vicente Tavares dos Santos no mestrado. E lá ele escreve um trabalho para uma disciplina. Esse trabalho é genial. Olha o título do trabalho: Algumas questões relacionadas com as análises recentes da questão agrária na Amazônia. Isso é início dos anos 80 que o Renan escreve esse trabalhinho, o jovem professor Renan da época. E ali ele já apontava os limites da contribuição de cientistas sociais como Otávio Iane, Otávio Guilherme Velho, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Santos, que ao buscarem reconstruir historicamente a formação econômica da região, teriam ficado presos a uma teia de generalizações que terminavam por reproduzir os marcos historiográficos do colonizador português. Críticos, olha que coisa interessante,
trabalhos críticos de Roberto Tavares, de Roberto Santos, Otávio Guilherme Velho, Otávio Iane, Fernando Henrique Cardoso, são trabalhos críticos, que fazem uma leitura marxista da região, mas ao mesmo tempo já trazem imanente a essa leitura os riscos de uma experiência colonizadora do pensamento. E então Renan já está chamando atenção para isso. E é muito interessante que anos depois, lá naquela coletânea Vozes da Amazônia, ele começa a sistematizar mais essa ideia do colonialismo, do pensar, e que culmina num trabalho publicado ano passado, em que é justamente sobre decolonialidade. Então você vê que esse pensador amazônico já estava começando a dar nos primeiros sobrevoos dele no mestrado, ele já começava a fazer a crítica dessa condição do pensar dos grandes centros do conhecimento em relação à Amazônia e os seus limites. E ele já fazia a crítica das experiências de colonialismo do pensamento. Muito bem. O primeiro elemento que eu vou querer tratar desses autores é justamente a relação capital e trabalho na Amazônia. E por que eu começo por aí? Porque, como aponta Karl Marx, olá Monique, Priscila, Raquel, como aponta o Karl Marx e o Lukács, lá na Ontologia do Ser Social, o trabalho é a categoria fundamental da existência, do ser social. Se eu quero explicar o ser social, a categoria por excelência é o trabalho. Ela é a categoria fundante. E eu começo por ela, então, para explicar esses meus autores, para estabelecer esse diálogo que emerge aqui. E eu começo com um livro do Alex Fiuza de Mello, anotem aí o livro, chama A Pesca sob o Capital. A Pesca sob o Capital é uma obra resultante de uma dissertação de mestrado escrita ali nos anos 80 por Alex Fiuza de Mello. E essa é uma curiosidade dos autores que estão estudando nos anos 80. Como os padrões de formação na pós-graduação eram diferentes de hoje, eles tinham mais tempo para aprofundar os seus estudos. Então, geralmente, os trabalhos que saem desses programas de pós-graduação nos anos 80 são trabalhos extremamente vigorosos, que eu tenho absoluta certeza tenham o status de uma tese nos dias de hoje. É que hoje você vai para a pós-graduação e você, no mestrado, você já tem que lidar com prazo. Você já entra no mestrado sabendo que no máximo em 2 anos você tem que defender, porque senão aquele programa ele perde pontuação na escala da CAPES e etc. Enfim, uma loucura. Então não há tempo mais para você se debruçar e produzir um trabalho de fôlego. Nos anos 80 era diferente. E daí esses trabalhos que eu analisei, eles começam com a formação de mestres desses intelectuais, mas são trabalhos profundamente densos, de um rigor teórico fantástico. E esse livro do Alex Fiuza de Mello, então, é o primeiro, eu diria assim, que com autores a partir da Amazônia estabelece um diálogo sobre a categoria trabalho e a sua relação capital com o capital nas condições da região. E os elementos que são importantes para analisar no Alex Fiuza de Mello é a questão de que o encontro entre o capital e a Amazônia é um encontro entre portadores de interesses e concepções de mundo conflitantes. O autor, Alex, vai perceber que as construções ideológicas sobre o pequeno produtor e a região amazônica foram produzidas e apresentadas como se fossem axiomas científicos, que fundamentam as bases propostas para o incentivo à produção pesqueira pela grande empresa e a proletarização do pescador artesanal. O que é isso? Quando Alex Fiuza de Mello chega para investigar a relação capital-trabalho na Amazônia, ele percebe que
há, de um lado, um encontro entre formas distintas de lidar com o trabalho, de concepção de mundo. E essas formas distintas vão revelar uma dinâmica simbólica e física profundamente violenta. O primeiro grande passo do capital na região é fazer uma representação do pequeno produtor, do pequeno agricultor, por imagens que já se tornaram clássicas. Eles são preguiçosos, esses pequenos agricultores, eles têm um domínio tecnológico extremamente atrasado, vivem de uma forma artesanal, só conseguem produzir para o sustento próprio, e é preciso então avançar para uma outra etapa da produção. E aí é óbvio que o capital vai dizer o seguinte, segundo Alex Souza de Mello: é preciso reeducar, é preciso um processo acelerado de educação do pequeno agricultor para que ele compreenda a nova lógica de produção. Então, vejam, aquilo que eu falava no encontro passado sobre as formas de invenção da gente que vive na Amazônia, ela também está presente nesse momento, ali dos anos 60 para 70, quando a indústria pesqueira se volta para a nossa região, particularmente para o litoral do Pará e entrando pelo rio Amazonas. O que vai acontecer naquele período? Naquele período, isso aí já é a outra autora, a Violeta Refcaleschi, que vai apontar o seguinte: vai haver uma espécie de ruptura, o capitalismo vai promover uma ruptura na Amazônia entre o trabalhador, a ideia que se tinha antes da relação do homem com a natureza. Por quê? Porque antes da chegada da indústria capitalista, o trabalho na Amazônia era um trabalho para a produção de valores de uso, ou seja, para a produção da própria subsistência mesmo. Isso era a relação que o homem tinha com a natureza, essa relação sociometabólica através do trabalho. No entanto, com a chegada da indústria, da grande indústria, é preciso reposicionar a relação deste trabalhador com a natureza. E o que ocorre aí então? Ocorre, meus caros, que a partir da chegada da grande indústria pesqueira, o homem, o pequeno agricultor, o pequeno produtor, o pequeno trabalhador na Amazônia, como é que ele produzia e reproduzia a sua existência? Ele, na verdade, era um trabalhador múltiplo. Ele era, ao mesmo tempo, pescador, pequeno agricultor, coletor, e ele reproduzia a sua existência conforme as estações do ano, né? E ele articulava essas diversas formas de reproduzir e de se relacionar com a natureza ao longo desse ano. Com a chegada da indústria pesqueira, ela promove uma ruptura. Primeiro, ela se apropria das terras do pequeno agricultor, o pequeno agricultor é deslocado para as cidades, e agora esse pequeno agricultor, ele precisa de uma outra, segundo o Capital, ele precisa de uma outra disposição agora em relação na relação com a natureza. Ele agora tem que ser um especialista. O caboclo na Amazônia precisa se especializar. Para a indústria pesqueira, ele vai se especializar como pescador. E só em momentos de folga é que ele vai poder cuidar dos roçados. Ou seja, todo o sistema econômico do caboclo na Amazônia vai ser desmontado em razão da indústria pesqueira. Os livros A Pesca sob o Capital e o livro da Violeta Refcaleschi, também sobre a questão da pesca, são geniais, pessoal. São geniais porque eles vão mostrar como o capital vai ressignificar, construindo ideologicamente essa imagem do caboclo como incapaz, como atrasado, como acomodado, preguiçoso, que precisa incorporar por um processo violento de reeducação dos seus símbolos, da sua relação com a natureza, ao ponto de levá-lo a se tornar um trabalhador especialista, um especialista na pesca.
As condições de trabalho que ele vai descrever são absolutamente desprotegidas de relações trabalhistas. Como esses autores demonstraram em diversas obras, e o marxismo brasileiro que pensou a Amazônia apontou isso muito bem, o Estado brasileiro é sempre um Estado de cúpula nos anos 70 e 80, que é o momento mais intenso do processo de acumulação primitiva de capital na região. Então, nesse processo mais violento, o capitalismo ele impõe um processo mesmo de desmonte dessas relações e estabelece, né, a desconstrução do outro, a reinvenção do outro por essas formas ideológicas. E agora ele tem que se enquadrar num processo educacional que o leve a esse tipo de especialização num ambiente completamente desprotegido de direitos trabalhistas. É uma especialidade num ambiente com relações de exploração sem nenhuma proteção de qualquer marco jurídico. Muito bem, essa ideia vai aparecer em vários autores da Amazônia que vão apontar que como é que vive esse povo e quem é o povo que vive nessa região. O Renan Freitas Pintos ele diz o seguinte num texto genial chamado Quem é o povo brasileiro deste pedaço do Brasil? Ele diz o seguinte: a Amazônia tem sido por nós igualmente apresentada como uma região de pobres, como se essa pobreza não estivesse sendo continuamente produzida ao longo de nossa história, por forças de relações de subordinação, de violência política e institucional. Todos esses processos de origem externa e mesmo interna. E como não fossem eles os principais responsáveis pela degradação das relações sociais e econômicas e políticas, que terminam por ser os elementos dominantes para a vida de crescentes parcelas de sua população. Então, ao lado desse processo de construção ideológica daqueles que vivem na Amazônia, como preguiçosos, como indolentes, como incapazes, você tem essa construção de uma imagem do homem na Amazônia como o pobre. E é para esse pobre que esse estado de cúpula vai construir condições de trabalho em que ele vai se apresentar de forma completamente desprotegida de proteção trabalhista. Ela já não existia efetivamente nos grandes centros, quanto mais nos rincões da Amazônia. Alex Fiuza de Mello e a Violeta Refcaleski apontaram os principais elementos do itinerário que leva à proletarização. Então, como é que se leva à proletarização na Amazônia? Não havia, no sentido economicista, uma economia pesqueira. Antes da chegada do europeu, os indígenas desenvolviam a atividade de pesca como complementar à caça e a coleta de frutos da floresta. É o que eu comentava antes. Antes da chegada do europeu, você tem uma relação produtiva em que você articula diversos momentos da vida e dos processos naturais para a reprodução do seu grupo. Então, num dado momento, esses indígenas são coletores, daqui a pouco eles são pescadores, daqui a pouco eles são pequenos agricultores, mas tudo isso articulado. A partir da segunda metade do século XX, diversas transformações vão ocorrer para a penetração dos interesses capitalistas na região. A expansão do sistema viário, o advento das embarcações de pesca movida a motor, demandas por produtos, tudo isso provocou a passagem da pesca como produtora de valores de uso para a atividade destinada à troca. Ou seja, com o implemento tecnológico, com a demanda dos grandes centros do país por consumo de peixes, a estrutura econômica que nós tínhamos numa dada parte da Amazônia, ela vai sendo desmontada para a formação desses especialistas que então vão dedicar sua força de trabalho para a produção do pescado. E mais ainda, eles são retirados dessa condição de trabalhadores
que tem como objetivo último a produção de valores de uso, portanto valores de subsistência de si e do seu grupo, para serem mão de obra que vai produzir mais valor, que vai produzir e reproduzir a valorização do capital. A emergência do pescador especializado, é bom observar, significa, ao romper com esse binômio lavrador-pescador, a ruptura com a pesca como uma atividade de subsistência e também como um trabalho temporário e também com relações de parcerias inerentes ao último. Porque o trabalho temporário estabelecia nas comunidades de pequenos agricultores, de pequenos produtores, em dada época, a construção de parcerias, por exemplo, para desenvolver a atividade pesqueira como atividade temporária. Ora, o grande capital, ao romper com isso, rompe com essa lógica da ruptura. Com a concentração dos meios de produção nas mãos de poucos proprietários, as relações de parceria foram substituídas por relações em que o possuidor da força de trabalho se submete a uma relação em que é fonte de acumulação. Essas transformações no mundo do trabalho, no entanto, não ocorrem sem um conjunto de mudanças promovidas na e pela esfera estatal. Isso é importante de se frisar. O capital não produz esse empreendimento todo sem a contribuição decisiva do Estado. E vários autores já escreveram sobre isso e nos anos 70 mesmo estavam produzindo reflexões e obras sobre a relação entre o Estado e o capital. O Otávio Ianni, por exemplo, escreveu diversas obras sobre planejamento e a presença do Estado, né, e do Estado autoritário. Do Estado autoritário e sua presença na Amazônia. Enfim, então, a Violeta Refcaleschi e o Alex Fiuza de Mello, eu diria o seguinte, são dois autores cujos trabalhos vão permitir, numa vertente marxista, mobilizando as categorias centrais do marxismo, que é da relação do trabalho, né, como produtor de valores de uso, valores de troca, e da presença do capital na Amazônia. Esse é um movimento muito interessante que explica a emergência do trabalho, de como indígenas, caboclos, pequenos produtores vão sendo proletarizados na região. Mas o passo seguinte, e muito interessante, é uma experiência feita por diversos... Não, antes de falar dessa última, que é um trabalho muito interessante, que vários desses estudiosos, tanto da Universidade Federal do Pará, quanto da Universidade Federal do Amazonas, fizeram um trabalho de equipe que produziu um estudo que eu diria que é um dos primeiros trabalhos sobre que considera a presença do trabalho feminino na indústria na Amazônia. Então, um trabalho que antecipa um debate que só agora, me parece, ganhou um espaço mais significativo nas preocupações da produção de pesquisa. Mas um elemento importante, antes de falar disso, é um estudo também feito por Renan Freitas Pinto, para não dizer que foi só os intelectuais do Pará que exploraram essa relação capital-trabalho. O Renan Freitas Pinto vai escrever a sua dissertação de mestrado intitulada Os Trabalhadores da Juta, estudo sobre a constituição da produção mercantil simples no Médio Solimões. E ele vai estudar a produção da juta ali na região de Manacapuru. E é muito interessante que ele vai extrair de um diálogo com o Capital, com o livro, o capítulo 6 do Capital, aquele inédito, a categoria de subsunção formal ao capital para explicar as relações de trabalho na produção da juta na região. O que ocorre é o seguinte, a categoria, isso é Renan Freitas Pinto mobilizando essa categoria para fazer análise desses trabalhadores da juta. A categoria de subsunção formal, obtida da contribuição de Marx no capítulo 6 de O Capital, aponta para uma situação na qual a subsunção efetiva do trabalho ao capital é substituída por relações de produção que desfaçam os reais modos de apropriação da força de trabalho. O que é isso? As relações de trabalho, aponta Renan no caso da juta,
elas aparecem como não capitalistas. E isso é muito interessante, isso vai fazer uma diferença qualitativa gigante no modo como até então se analisava a questão do trabalho na Amazônia. Por exemplo, José de Souza Martins vai dizer que na Amazônia o trabalho é a presença coetânea, ao mesmo tempo, de relações capitalistas e relações não capitalistas. O Chico de Oliveira, usando a categoria do desenvolvimento desigual e combinado, vai mostrar também, vai nessa mesma toada da coexistência de formas de produção, de exploração capitalistas e não capitalistas, que vão coexistir na região. Renan Freitas Pinto vai trabalhar essa ideia de subsunção formal do capital, subsunção formal ao capital, que ele extrai lá do capítulo 6 do livro Capital, que é um tal livro inédito, que já não é tão inédito assim, que muita gente já leu. Mas ele vai extrair essa ideia para apontar o seguinte: a subsunção formal, é o argumento de Marx, ela é a estratégia que o capitalismo usa para dar aparências de que não existem, que existe no seu interior modos não capitalistas de produção, mas na verdade eles são modos capitalistas, já pertencem aos regimes de produção e reprodução típicos do capital. Mas ele não aparece, como é que eu posso dizer assim, na sua forma clássica, como subsunção efetiva ao capital, né? Eles não são, do ponto de vista da subsunção efetiva, esses trabalhadores na Amazônia não são tão qual os proletários na grande indústria em Londres. Porém, do ponto de vista da subsunção formal, eles já estão sim submetidos à lógica exploratória do capitalismo e bem no interior desta região. Então, esses trabalhadores, não é que se trata de formas capitalistas e não capitalistas. Essas formas que outros autores chamavam de não capitalistas de trabalho já são formas subsumidas, já estão numa condição de subsunção formal ao capital. É uma subsunção formal da proletarização de pequenos produtores, pescadores, agricultores, indígenas e etc. ao capitalismo. O negócio é sério, devastador. O mundo do trabalho urbano, por sua vez, passa a ser objeto de estudo da reflexão sociológica na Amazônia no início dos anos 80. Uma pesquisa realizada por professores da UFAM e do Pará, da UFAM e da UFPA, resultou num texto chamado A Utilização do Trabalho Feminino nas Indústrias de Belém e Manaus. E aí eu indico para aqueles que têm interesse no estudo da relação gênero, né, exploração da força de trabalho feminina e trabalho na Amazônia, eu não tenho dúvida, esse trabalho produzido ali na metade dos anos 80 é um trabalho seminal necessário para quem pretende se aventurar nesses estudos. Essa pesquisa realizada, e quem fazia parte dessa pesquisa? Deixa eu verificar aqui, nós tínhamos Edna Castro, Maria de Lúcia Samaia, que era do Pará, Edila Moura, que era da antiga FUA, né, hoje UFAM, Marilene, Renan. Era um time grande que participou dessa pesquisa sobre trabalho feminino nas indústrias de Belém e Manaus. A pesquisa colocou a questão da exploração da mão de obra feminina como um problema central, se contrapondo desse modo aos estudos sobre a classe operária brasileira que resultaram na invisibilidade do trabalho da mulher. Isso é muito interessante, porque todos os trabalhos sobre o mundo do trabalho, o mundo da indústria no Brasil, até ali eram formas de interpretação do mundo do trabalho que priorizavam o trabalho do homem, o trabalho do operário. As operárias estavam invisibilizadas. E esse trabalho produzido por essa equipe de pesquisadores, jovens pesquisadores à época, tanto da Federal do Pará quanto da Federal do Amazonas, vão inaugurar uma vertente que traz para a cena, traz como o elemento central da reflexão o fato
de que há operárias de que elas produzem intensamente valor nas indústrias de Belém e de Manaus. O trabalho feminino será essencial no processo de geração de mais valor, assim como em Manaus, fundamentalmente na emergência de indústrias com a criação da Zona Franca de Manaus. Em Belém, essa mão de obra será absorvida nos setores de alimentos, têxtil e de confecções, nos quais, conforme os autores da pesquisa, reproduz atividades tradicionalmente destinadas às mulheres no âmbito familiar. Então vejam, nas indústrias de Belém, essa é uma coisa muito interessante, as mulheres vão ocupar um lugar estratégico na produção industrial, mas ocupando setores da indústria que no ambiente do lar eram típicos, digamos assim, de trabalho para as mulheres, nessa lógica do machismo estrutural, do capitalismo urbano industrial. Então há um trabalho feminino. Então a indústria têxtil, a indústria de costura é destinada às mulheres nas indústrias do Pará. Na Zona Franca de Manaus, essa lógica ela é revertida. As mulheres vão ser exploradas intensamente na produção de produtos eletroeletrônicos. E é muito interessante que esse processo industrial, os autores vão utilizar uma categoria do mundo do trabalho, da sociologia marxista do mundo do trabalho, que é a de mobilidade do trabalho feminino. E ela desvela, essa categoria, a hierarquia ocupacional presente nas fábricas de Belém e Manaus, que por sua vez põe a nu a hierarquia sexual presente nas relações de produção na região amazônica, que submete as mulheres às linhas de montagem sem perspectiva de ocuparem posições de comando, destinadas preferencialmente aos homens. Some-se a isso uma lógica salarial que, em funções que exigem a mesma qualificação e habilidades a homens e mulheres, as últimas terão uma remuneração menor. Vejam, aquilo que hoje é ponto pacífico, né, na crítica dessa estrutura do mundo do trabalho, em que o trabalho feminino é subsumido de forma subalternizada numa estrutura de trabalho machista. Essa ideia ela está presente já nessa obra dos anos 80, desse grupo de intelectuais dessas duas universidades da Amazônia. E isso é importantíssimo porque a partir da periferia, eu sempre tomo isso como um elemento importante, a partir da periferia, esses intelectuais estão dialogando com a fina flor do pensamento crítico brasileiro, que propõe, no caso de Florestan Fernandes, que o ponto de partida metodológico de qualquer pesquisa na América Latina deve ser o ponto de partida pelo olhar dos subalternos, pelo olhar daqueles que ocupam a pior posição na estrutura social das sociedades latino-americanas e particularmente da sociedade brasileira. Por isso Florestan foi estudar a questão indígena, por isso Florestan foi estudar a questão do negro, porque eles têm o pior lugar, o pior ponto de partida na história brasileira. E por isso esses intelectuais, esses marxistas que vêm de dentro da Universidade Federal e da Federal do Amazonas, nesse trabalho sobre a relação capital-trabalho na Amazônia, vão trazer pela primeira vez para o campo das ciências sociais brasileiras uma reflexão sobre o lugar do trabalho feminino, né, e da exploração a que ela está submetida. Gente, isso não é qualquer coisa. Esses intelectuais inauguraram um caminho que hoje parece que é um debate que já tem, digamos assim, um lastro no campo das ciências sociais, mas que no início dos anos 80 inexistia. E esses autores foram fundamentais, esses intelectuais, para que esse campo de investigação fosse aberto. Eu até recomendo àqueles que têm interesse em explorar a questão capital-trabalho pela exploração do trabalho feminino na Amazônia, que visitem esse texto de Florestan, de Renan Freitas Pinto, Edna Castro, Marilene Correia, Alex Fiuza, Edila Moura, Violeta. Vou ler aqui novamente para vocês o título do trabalho.
a utilização do trabalho feminino nas indústrias de Belém e Manaus. Existe uma cópia desse trabalho no Departamento de Ciências Sociais, tem o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais, o NEPES, lá na UFAM, tem uma cópia desse documento lá. Vocês podem, pelo menos tinha, até quando eu fiz a minha pesquisa para o doutorado, eu encontrei o documento lá. Mas existe na internet, num banco de dados, existe uma cópia desse trabalho também, porque ele foi publicado nos anais de um evento que ocorreu nos anos 80, e ele aparece lá e ele está também disponível eletronicamente. Eu não tenho agora a memória do lugar. Uma coisa interessante que é observado nesse documento é o seguinte: a base da divisão salarial para a mesma categoria de trabalhadores está desvalorizada no trabalho da mulher. Assim, o sexo constitui um mecanismo de distinção, não só no valor de uso da força de trabalho ao tentar consumi-la, mas mais facilmente também na sua remuneração, ao tratar de baixar seu preço. É toda a lógica que hoje é muito clara, né, para o mundo do trabalho, né, do lugar que o trabalho da mulher tem como um trabalho extremamente produtivo, é um trabalho que é explorado intensamente na sua energia vital para a produção de mais valor, mas que culmina em baixos salários, maior exploração da sua força, e além das violências sexuais típicas da indústria dos anos 80. Vamos lembrar uma coisa: nos anos 80 houve uma denúncia que chegou ao parlamento de que as operárias no Distrito Industrial de Manaus, para que elas conseguissem um trabalho em algumas fábricas, era preciso que elas comprovassem que tinham feito a laqueadura, ou seja, não podiam mais engravidar. Então, olha o nível da violência a que elas estavam submetidas, essas operárias ali dos anos 80. E por fim, para ir fechando, há um último trabalho que eu julgo importante para quem quer pensar capital e trabalho na Amazônia, que é um texto, que é um clássico do pensamento social na nossa região, escrito pelo professor Renan Freitas Pintos, intitulado Como se produzem as Zonas Francas. Nesse texto ele analisa como o projeto Zona Franca de Manaus se assenta em governos fortes, capazes de exercer um duro controle sobre os trabalhadores e suas organizações sindicais, visando a contenção de movimentos grevistas, inclusive restringindo o direito de greve. Então são nessas condições que são produzidas as zonas francas. O resultado desse controle político na paisagem urbana foi brutal, de um brutal contraste, ainda hoje visível em Manaus, entre uma robusta infraestrutura para o distrito industrial, com fornecimento de água, energia elétrica, telefone, ruas e avenidas asfaltadas, áreas verdes, e com as condições diametralmente opostas existentes na periferia, onde residem os trabalhadores e a massa de desempregados que se ampliou com a crise agrária no interior do estado. Gente, o Renan Freitas Pinto, ele mostra como o projeto, primeira coisa, o projeto Zona Franca de Manaus, ele só é viável tendo a existência de um Estado autoritário, de uma mão forte, capaz, inclusive, de refrear o direito de greve, de reprimir a possibilidade de greve. Um outro elemento é que a Zona Franca de Manaus é marcada por criar uma fratura brutal na paisagem urbana da nossa cidade. Eu não diria que aqueles que são mais jovens, que vocês vão reconhecer essa ruptura brutal no Distrito Industrial de hoje, se tentarem pensar o Distrito Industrial dos anos 80 com o que nós temos hoje, porque hoje o distrito está completamente sucateado e decadente, mas nos anos 80 ele é extremamente pujante, né? São milhares de trabalhadores, centenas de fábricas funcionando a pleno vapor, tudo funciona segundo a lógica do capitalismo em progresso, né? Ruas asfaltadas, telefone, energia elétrica, água potável, áreas verdes. Então, você tem um estado, uma parte da cidade que expressa bem o que seria esse progresso
no capitalismo urbano industrial, ao lado de uma paisagem completamente destruída, favelizada, que é o restante da cidade, com seus igarapés morrendo e etc. E tudo isso vai aparecendo nesse texto como se produzem as zonas francas. Renan Freitas Pinto ressalta que o barateamento por meio de salários mais baixos é um fato. As mesmas empresas diminuíram os investimentos em seus países de origem para aplicar esses investimentos na Zona Franca de Manaus, obtendo uma produção muito maior de valor de troca, ou seja, de mercadorias, de extração de mais-valia, porque aqui a força de trabalho era muito mais barata do que na Europa e no Japão. Gente, esses aqui são, como eu tenho dito para vocês, pequenos sobrevoos sobre a paisagem da sociologia na Amazônia, que a partir de um diálogo com categorias do marxismo foi permitindo uma leitura crítica desta região. Então, aqui eu queria, assim, para sintetizar e encerrar a noite, né, dizer então que esses autores nos permitem fazer 3 momentos da interpretação da relação capital-trabalho na nossa região. Primeiro, em primeiro lugar, esses autores do marxismo que vem de dentro demonstraram como a pequena produção agrícola, pesqueira, de caboclos, ribeirinhos, indígenas e etc., foi solapada, destruída em favor da grande indústria. No caso da pesqueira, ela acabou com a relação sociometabólica que articulava pesca, coleta e produção agrícola ao mesmo tempo por um pequeno trabalhador e sua família, que produziam para a subsistência. Quando chega a grande indústria pesqueira, ela destrói isso, porque ela precisa de trabalhadores especialistas na pesca, por exemplo. Essa é uma parte da história de como na Amazônia essas populações, esses grupos sociais foram sendo proletarizados. O outro aspecto que eu apontei hoje que é importante desse conjunto de pesquisa desses autores é o estudo sobre a exploração da mão de obra feminina na indústria de Belém e de Manaus. E de como esses estudos já apontam, ali no início dos anos 80, para as formas clássicas de reprodução do trabalho feminino na ordem capitalista, em que esse trabalho é subalternizado, submetido a uma hierarquia em que a exploração da sua mão de obra é muito mais intensa e a extração de mais-valia muito maior, com salários incomparavelmente mais baixos que o salário de operários masculinos. E, por fim, esse estudo de Renan Freitas Pinto sobre a Zona Franca de Manaus, sobre como ela foi produzida e como ela foi produzida, produzindo uma fratura na paisagem urbana desta cidade, né? Criando um lugar de excelência de serviços e equipagem e, ao mesmo tempo, uma cidade devastada. É por isso que eu tenho defendido que o trabalho de vários outros pesquisadores que vêm depois desse texto do Renan sobre a Zona Franca apontam para a necessidade de nós repensarmos o debate que é feito sobre a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque assim como o Alex Fiuza de Mello mostrou como ideologicamente o pequeno produtor foi transformado pelo capitalismo num sujeito que é compreendido como incapaz, como preguiçoso, como deseducado, como atrasado tecnologicamente, do mesmo modo o capitalismo vai construindo uma imagem de Zona Franca em que, em primeiro lugar, ele diz que a Zona Franca de Manaus é nossa, que a Zona Franca de Manaus ela protege a natureza, que ela gera a riqueza da cidade. Essas são invenções sobre a Zona Franca que esse livro do Renan, esse trabalho do Renan Freitas Pinto, como se produzem zonas francas, desmonta cada um desses grandes mitos sobre a Amazônia. É um trabalho que precisa ser revisitado para que a gente possa fazer a leitura crítica
do que é o projeto Zona Franca de Manaus, do que ele representa para essa cidade, para essa região efetivamente, e o que a partir daí pode ser feito. Aí eu penso que é um trabalho que pode ser complementado com os trabalhos da Isabel Vale sobre Zona Franca, de Marcelo Seráfico também sobre Zona Franca. Tem vários outros autores que estudaram a Zona Franca de Manaus numa vertente crítica. Acho que é importante avançar por esses estudos. Para dizer o seguinte, para a noite de hoje, existe um marxismo que emergiu a partir da Amazônia. Existe um marxismo que eu chamo de um marxismo que vem de dentro, e de que ele se debruçou sobre, na noite de hoje, na categoria trabalho, de forma extremamente criativa, de forma extremamente inaugural. Deixa eu ver aqui a pergunta que a Fernanda está fazendo. Ela pergunta assim: você acha que as lacunas historiográficas dificultam a construção de uma análise marxista sobre a Amazônia? Digo isso porque hoje vejo de debates, por exemplo, sobre a Amazônia republicana, sobre a Amazônia pré-colonial, etc. Pois é, Fernanda, no primeiro minicurso, na primeira aula deste minicurso, eu apresentei um trabalho do Vicente Salles sobre o marxismo, uma história do marxismo, das lutas marxistas na Amazônia. Vicente Salles, intelectual do Pará, que procurou fazer uma história disso. E, de fato, essas lacunas historiográficas, elas causam um problema para a gente fazer essa leitura, fazer essa análise. Mas, ao mesmo tempo, eu penso no caso do Seu, por exemplo, que é que está na trilha da sua formação como historiadora. Essas são lacunas que a pesquisa precisa desenvolver. Por exemplo, o Vicente Salles dá uma pista que eu acho genial, que é como a Comuna de Paris, ela dá um start, não só para grandes elites brasileiras ali em 1871, para pensarem que há um perigo vermelho na Europa e que ele pode chegar por aqui. E isso não ocorria só os salões do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, não. Também em Belém isso apareceu, também em Manaus há registros, notas sobre isso. Porque aí eu penso que o trabalho mesmo, essas lacunas, se por um lado são problemas, essas lacunas também abrem um espaço para que mais pesquisa seja desenvolvida, para desvelar melhor esse campo, e preencher essas lacunas. Um pouco aquilo que o David Harvey chama a gente para preencher as lacunas do livro 2, do Capital, que não tem a carne, a alma, o espírito que tem o livro 1, que o Marx conseguiu escrever e revisar ainda em vida. O outro não, ele deixou os apontamentos e não pôde fazer isso. Então é um livro, digamos assim, mais formal, com menos vida, mas que está aí para ser preenchido com muita pesquisa. Eu penso que é a mesma coisa com essas lacunas sobre a historiografia da Amazônia, para a construção de uma análise marxista da região. Aí a gente vai encontrar, por exemplo, como muito da arte que a gente... Por exemplo, Hahnemann Bacelar. Hahnemann Bacelar, quando eu comecei a estudá-lo para a tese, tem um capítulo em que eu discorro um pouco sobre ele, é porque eu me dei conta de que as obras de Hahnemann Bacelar, por exemplo, o quadro A Miséria, foi um quadro que ele produziu em 1968. Em 1968, o mundo estava virando de perna para o ar. E ele conseguiu sintetizar esse mundo e articulando com um lugar a partir do qual ele produzia sua arte, que era a Amazônia, num quadro fabuloso que é A Miséria. E a partir da Miséria eu fui descobrindo, por exemplo, que um dos seus mestres viera de Portugal, e que em Portugal ele se envolvera com as lutas contra o autoritarismo e se envolveu com as lutas do socialismo. E aí você vai desfiando, você vai desmontando um novelo que mostra como nossas lutas estão tão intimamente ligadas com o marxismo. A nossa história, a história da Amazônia não passou ao largo do marxismo, ela se misturou aí também.
Tá bom, pessoal? Agradecer pela paciência de vocês, um abraço para quem ficou por aqui e uma boa noite. O tempo aqui está acabando e eu não quero voltar depois, tá? Tchau, na próxima terça-feira eu volto. Ah, e amanhã, bom, isso eu falo depois.